Mães narcisistas. Esse é o tema desse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o problema que é para os filhos ter uma mãe narcisista. O que seria uma mãe narcisista? Bom, o nome narcisista já está falando do mito de Narcísio. O que quer dizer? O narcisista não enxerga o outro, ele só enxerga a si mesmo. O mundo não existe para ele, só existe ele próprio. Consequentemente, ele não consegue amar ninguém, porque ele ama só a si mesmo. Que na verdade não é nem amor, porque ele não conhece o amor, ele não sabe o que significa o amor. O narcisista tem muito medo, é muito inseguro e se sente muito só. Por quê? Ele é como se ele fosse cindido. Ele não consegue entender, por exemplo, o que a gente fala aqui no canal muito sobre a conexão com o divino, sobre a conexão com o eu sou. Nada disso por narcisista existe. Ele até pode fingir ser simpático com esses assuntos, dizer assim, sei, legal, porque ele sabe que de repente para ficar bonito, né, no contexto, mas não que ele saiba experienciar isso. O narcisista, como ele é inseguro, tem muito medo, todas as pessoas que o cercam, ele tende a manipular. Manipula da pior maneira possível. Especificamente a mãe narcisista. A mãe narcisista, ela compete com a filha. E a filha é um problema maior, porque a filha é uma ameaça para ela, principalmente quando fica moça. Para a mãe narcisista, a filha, bonita, tem seus amigos, ela, se puder tolir a amizade da filha, ela vai fazer isso. Se ela puder competir com os amigos da filha, ela também vai fazer isso. Se ela puder se vestir igual a filha, ela também vai fazer isso. Porque ela tem medo de perder o posto dela de principal personagem para a filha, que é mais jovem, ainda tem o tônus muscular, né? Tem aquela beleza da juventude. E a mãe já perdeu. Então a mãe narcisista manipula os sentimentos. Aí a filha quer sair com os amigos, ela faz drama porque vai ficar sozinha, que a filha está abandonando, que a filha não fica com ela, e ela fez tudo pela filha, agora está sendo rejeitada, está sendo abandonada. Chantagem emocional. Uma parte. Outras, elas tentam diminuir tanto a autoestima da filha, porque como o narcisista não consegue ter brilho, nem luz própria, ele precisa diminuir a luz do outro para ele poder aparecer. Então o narcisista, de uma forma geral, ele faz isso, ele diminui o outro para ele poder brilhar. Ele não consegue ser ele mesmo, ele não tem luz própria, então ele suga. No vídeo anterior eu coloquei sobre a bioenergia, então o narcisista não tem energia, ele vive sugando as pessoas em volta dele. Nunca tente discutir com o narcisista. Você vai ficar acabado. Sua energia zera. Porque o narcisista sempre tem razão. O narcisista, quando você diz A, ele já tem uma frase inteira. Você não consegue conversar com o narcisista. Porque ele fala. E tudo ele sabe mais do que você. Tudo. Não adianta discutir qualquer assunto. A grande questão nesse vídeo, que é os filhos de mães narcisistas, só sobra uma alternativa. Sair de casa. Seguir sua vida. Tem casos tão graves de mães narcisistas que hoje já tem grupos de apoio para os filhos de mães narcisistas. Por quê?
Porque esses filhos ficam totalmente machucados, esses filhos ficam debilitados. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, a própria imposição da igreja coloca, a nível inconsciente, todo mundo pensa assim: mãe é sagrada, eu não posso falar mal de mãe, eu não posso desrespeitar a mãe, eu não posso abandonar a mãe. E aí se cria um problema, um duelo interno no filho, na filha, que acaba com ela. Que ela não sabe o que fazer. Porque a mãe usa esse artifício para fazer chantagem com esse filho. Então você percebe que é difícil para um marido, para uma esposa que tem um narcisista como companheiro, mas é muito mais difícil para um filho, uma filha que tenha pais narcisistas. Partindo, o primeiro ponto é esse. Só que você, se você tem uma mãe narcisista, um pai narcisista, põe uma coisa na sua cabeça. Essa pessoa que você chama de mãe não é mãe. Ela nem sabe o que isso significa. Então, se você quiser sobreviver a uma mãe narcisista, saia de casa, vai viver sua vida. Mãos à luta. Qualquer coisa é melhor do que viver com uma mãe narcisista. Os traumas psicológicos, os traumas emocionais, a fragilidade que uma mãe narcisista cria no filho, a debilidade, o filho não tem autoconfiança, não se sente capaz, ele sempre se acha, porque a mãe narcisista fala que ele é burro, que ele é incapaz, que ele não pode, que é isso. Então, imagina um filho a vida inteira escutando isso da mãe. Quais são as chances dessa pessoa? A única chance é você quebrar esse laço emocional e ir embora. Procure grupo de ajudas. Procure terapia, porque vai precisar. Você precisa se fortalecer novamente, limpar o teu inconsciente, o teu sistema de crença dessa mãe que te colocou tanto lixo e te deixou tão fragilizada. É difícil, é muito difícil. É aquela coisa que eu sempre falo. Se mãe soubesse o poder que ela tem nas suas palavras, ela tomaria muito cuidado com aquilo que ela fala para o seu filho e para sua filha. Porque nós, filhos, temos nossos pais como deuses. E de repente, esses deuses são malévolos. Como lidar com isso? Preciso refazer todo o sistema de crença. Preciso refazer todo o meu sistema de valores. Porque a minha mãe, ela não me dá o principal, que é a estrutura, a base, a ética, a moral, né? Isso tudo não existe. Está tudo distorcido. E é assim que eu enxergo o mundo também. Porque o primeiro Deus que a gente aprende a confiar é no pai e na mãe. Se esse Deus falha, fica difícil, muito difícil. Espero ter ajudado.